tema, ele é importante, seja para quem tem internet em casa ou na comunidade, seja para quem não tem e vai ter em breve, né, como é o caso de alguns de vocês que estão aqui. E também, para quem ainda não tem, a ideia é a gente ir se preparando para essa chegada da internet nas comunidades. E também para a gente ir pensando sobre cuidados que a gente pode ter, mesmo quando a gente está usando a internet na cidade ou em outro local que não em casa ou na comunidade mesmo, né? Bom, a Samila vai falar um pouco mais sobre esse tema, o Bruno vai trazer experiências também dele na instalação de internet aí em comunidades na região. E hoje a gente também está lançando duas publicações que a gente preparou, uma sobre o tema da internet sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje, né? E outra sobre monitoramento territorial. A gente chamou essas publicações de guias rápidos. A intenção é que eles sirvam como material de consulta para as comunidades, para ajudar nas formações, tanto do meu projeto como de outros projetos ou de outras atividades que possam acontecer com essas temáticas. E as publicações já estão no site da Sapopema para baixar. A gente vai mandar também nos grupos de WhatsApp que a gente tem né, os arquivos, que dá para ler no celular, dá para ler no computador. E para as comunidades que participam do projeto, eventualmente, nas formações do projeto, a gente vai levar também as publicações impressas, mas por enquanto já dá para ir consultando na versão digital, né? E aí a gente podia postar o link aqui nos comentários também pro pessoal que quiser ir baixando. É, Bom, então, assim, né, meu nome é Eric, eu sou pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, vou estar só moderando essa conversa aqui hoje, mediando os tempos de fala e depois abrindo para a gente conversar mais né, com todo mundo. E agora, assim, em primeiro lugar, vou passar para a Sâmila para fazer uma apresentação. A Sâmila Bonfim, que é pesquisadora da Sapopema, jornalista, especialista em docência do ensino superior, mestre em educação e doutoranda em ciências ambientais pela UFOPA. Ela vai falar em torno de 15 minutos, mais ou menos, sobre o tema da segurança na internet. Depois a gente vai passar para o Bruno e depois a gente abre para uma conversa com todo mundo. Tá bom? Então é isso. Vou passar para você, Samila. Pode ir lá. Legal, obrigada, Eric. Obrigada a todos que estão presentes, todas e todos. Uma boa tarde, sejam bem-vindos a esse momento. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui, mesmo que virtualmente, né? A gente espera que em breve nós possamos aí estar nas capacitações e nas atividades práticas, né? Está chegando mais perto, cada vez mais perto de a gente chegar aí com as ações na prática. E como parte das atividades, como o Eric colocou, do projeto, a gente tem esse momento aqui de capacitação virtual, de oficina também, para que a gente comece já a tratar dessas temáticas que estão ali dentro do nosso dia a dia, né, que estão ali na nossa rotina, porque mesmo com todo o contexto que a gente vai falar um pouquinho aqui de dificuldade de acesso à internet, a gente em algum momento lida com a internet, lida com as tecnologias digitais ali, e a gente precisa adotar alguns cuidados básicos para evitar cair em fraudes, cair em golpes, e é um pouco do nosso diálogo aqui nesse primeiro momento, né? Então, a gente, como o Eric falou, a gente está lançando esses dois guias, que são guias práticos, eles têm uma linguagem super acessível, para que vocês já tenham ali uma preparação para quando chegar à internet efetivamente, né? Alguns territórios já têm algum tipo de acesso, mas quando chegar pelo projeto, vocês já estejam ali também com esse contexto e com toda essa preparação. Então, é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. E aí eu vou fazer um pouco uma dinâmica aqui. O sinal tá ruim, né? A Zenilda tá colocando. E é um pouco disso mesmo que a gente vai falar, né? Sobre essa dificuldade que as nossas comunidades, nossas aldeias, quilombos, territórios estão enfrentando numa disparidade ali e também num contexto que é um pouco contraditório, porque a Amazônia, a gente está recebendo a COP, né? Semana que já tem várias pessoas embarcando para a COP. A gente está sediando um momento de decisão, um momento decisivo, mas as comunidades que vivem aqui sofrem num contexto de exclusão digital, né? Uma dificuldade gigantesca para se comunicar.
E aí eu tenho uma foto que ela é bem simbólica, eu não vou conseguir exibir ela agora, mas para mim é bastante representativa de tudo isso que a gente está falando, né? Lá na comunidade Aracampina tem isso tem 2, 3 anos que tive essa experiência de ver, isso me tocou muito, né? Que foi uma garrafa PET, com areia e brita e o celular dentro, né? E isso me chamou muita atenção, porque é uma tecnologia, né? Uma tecnologia que foi desenvolvida ali pelos moradores para facilitar o acesso, porque pela experimentação eles descobriram que quando colocam um celular dentro dessa tecnologia, caem as mensagens ali é, cerca de um 3G, né? Seria um 2 3G, pelo menos para cair o WhatsApp, né? E então é uma tecnologia que foi utilizada, que foi desenvolvida. Então, tudo que a gente tem para melhorar a nossa vida é uma tecnologia, um copo, uma cadeira, uma caneta, tudo é tecnologia, foi desenvolvido para a gente utilizar. Mas a gente está falando aqui no contexto de tecnologia digital, que é o quê? Celular, computador, né, notebook, GPS que vocês vão receber, o drone. Então, são tecnologias digitais. E a gente precisa utilizá-las a nosso favor para proteger os nossos territórios. E essa a perspectiva do projeto agora, né? Do projeto que todos vocês fazem parte aqui, que a gente tenha ali um fortalecimento por meio dessas tecnologias digitais. E a gente tem que estar muito preparado para lidar com ela, e principalmente vocês que são pontos chaves dentro das comunidades, né? Porque a tecnologia ela vai chegar, as tecnologias, né? Porque são os kits, vão chegar para todos vocês aqui, mas as pessoas também vão ter acesso. O Bruno vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a experiência ali do Conexões, como é que tem sido também chegar com essa internet. São sistemas de uso coletivo, né? Quando você vai lá instalar em uma comunidade, a comunidade como um todo usa. E aí, como que faz essa gestão? Como é que faz o uso de forma que venha trazer benefícios? E limitar ali alguns tipos de acessos para que seja benéfico para a comunidade, que não impacte negativamente, né? Então a gente tem que estar muito preparado para isso, né? A gente está vivendo também um contexto de muitos jogos, de apostas online, e aí é outra coisa que a gente precisa estar muito atento. Então é bem nesse sentido que vai ser a nossa conversa aqui hoje. Eu vou exibir um pouquinho do material para que vocês tenham, já visualizem que a gente está trazendo de conteúdo e vocês possam saber onde ler, o que procurar de amparo quando tiver alguma dúvida, tá bom? Só um minuto para projetar aqui. Está aparecendo? Tá? Está em tela cheia, não, né? Não, mas ainda agora apareceu. Tá. Não está em Sim, tela cheia. Bacana. Então, esse aqui é o primeiro guia, tá? A gente tem dois guias, dois módulos. Esse primeiro ele trata sobre internet e segurança digital na Amazônia, inclusão digital para a gestão de comuns e proteção territorial na Bacia do Tapajós. Então, ele traz aqui dicas práticas de como a gente pode promover ali e se munir de estratégias para se proteger, né? Como que a gente utiliza a internet de forma saudável? Como é que a juventude pode estar conectada? Quais conteúdos são inadequados? Como é que a gente considera, quais são esses conteúdos que a gente considera ilícito, né? O que que é um cyberbullying? O que que é o phishing? Quais são os golpes online? Como é que a gente se protege dos perigos na internet? E aí uma coisa que é muito, mas muito importante é falar sobre boatos e notícias falsas, né? Porque aí com o uso da internet também vão surgir ali as notícias, e as notícias elas precisam passar por um crivo, né? Quais são esses crivos que a gente tem que ter? Quais são os perfis que são confiáveis? Enfim, tá aparecendo os riscos vermelhos para vocês na tela? É, Tá, acho que alguém fez sem querer, eu nem sei como. Eu vou tentar tirar aqui enquanto você vai falando. tá bom. Então, a gente tem aqui, vocês vão poder ler ali e se debruçar no conteúdo como um todo, nas cartilhas. Quando a gente for chegar também com material, a gente vai ter as versões ali para que vocês tenham físicas, né? Mas ele já está disponível de forma virtual para que vocês possam ler, tá? Que vocês possam ter ali acesso. E aí, aqui vocês vão ver que a gente tem todo um contexto para poder auxiliar quem vai ler o conteúdo e poder se aprofundar. Mas vamos começar pelo beabá, né? O beabá do mundo digital. Quais são as ferramentas que a gente vai mais utilizar ali, né? No dia a dia, principalmente quando
tecnologias chegarem, né? A gente está falando de aplicativo. O que que é um aplicativo? É um programa que ele foi instalado no celular ou no computador, né? E que ele possibilita, ele tem sempre um objetivo, né? O aplicativo que a gente mais utiliza, todo mundo conhece, o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp ele é uma ferramenta ali, um programa de mensagens instantâneas. Então, no momento que a gente fala, a gente já recebe aquela mensagem, né? E aí tem outros parênteses que a gente vai fazendo quando está fazendo ali promover as capacitações presenciais. A gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem não violenta, né? Que a gente utiliza o WhatsApp tem ali alguns códigos. Posso falar tudo em caixa alta? Posso mandar mensagem em caixa alta? Quem acha que sim, levanta a mão aí. Posso escrever tudo com a letra maiúscula? Será que eu posso escrever tudo com a letra maiúscula? Aqui o Wellington, ele não sabe o que é caixa alta. Tá, legal. Vou explicar. É a letra Ah, maiúscula. Quando a gente ativa lá, tem um botãozinho no celular e que a gente coloca lá, deixa eu ver como é que ele vai aparecer aqui. Aí a gente coloca lá quando a gente está digitando na mensagem, né? Caixa alta a gente chama normalmente para quando a gente está digitando no computador. Quando a gente está lá no chat, aí tem uma ferramenta lá que eu estou tentando ver como é que ela aparece aqui, é o Shift, que é esse bem aqui. Não sei se ele vai desfocar, permitir, ele está desfocando, né? Mas ele é um Shift, é um botãozinho de uma seta para cima. Aí quando a gente ativa essa seta para cima, ele vai ativar a letra em caixa alta, que é a letra maiúscula, né? E essa letra maiúscula, quando a gente escreve sempre assim, é que nem tá aqui, ó, aqui no título. Beabá do Mundo Digital, tá em caixa maiúscula, em caixa alta, letra maiúscula, né? E embaixo, escrito normal, só a inicial, letra maiúscula e o restante, letra minúscula. Então a gente está falando de quê? Aqui em cima, letra maiúscula, e quando a gente escreve nossa mensagem toda assim, é o que na linguagem digital? Quer dizer que a gente está gritando, né? É a mesma coisa quando a gente manda exclamação lá no final. Então, isso faz parte de códigos que tem ali, né, de netiqueta, que são códigos para uso da internet, né? Mas isso é um parênteses, só para vocês saberem que dentro desse universo todo existem códigos, né? Existem regras, existem ali práticas que a gente, em alguns casos, evita e em outros casos a gente adota, né? E nesse caso a gente evita ao máximo, porque faz parte das regras de uso ali para estar no meio digital, né? Para estar ali nas redes sociais, para dialogar com as pessoas via mensagem. Então, faz parte disso. Então, estamos aqui na casinha do aplicativo. E aí a gente tem busca. O que que é uma busca? A gente vai lá procurar alguma coisa na internet, alguma ferramenta, né? A gente procurar alguma coisa, a gente quer descobrir algo, quer saber quanto que está, qual é o período do defeso aqui das espécies da minha região. Aí eu vou lá numa ferramenta de busca, vou lá no Google, que é a mais conhecida, né? Tem outras, mas essa é a mais conhecida. Então são ferramentas de busca. Tem o chat, que é o bate-papo, e aí, dentre eles, a ferramenta que a gente mais utiliza ali no nosso dia a dia é o WhatsApp, né? É uma ferramenta também de chat. Dispositivo, né? O nome que a gente dá para os aparelhos que a gente usa, né? E pode ser internet, pode ser o celular, pode ser o computador. Download, né? Que é quando a gente vai baixar algo, algum arquivo. Vou fazer o download do vídeo, vou fazer o download da imagem. Enfim, são nomenclaturas que estão ali presentes no guia e vocês vão poder ler cada um deles, tá? Estão com uma linguagem explicativa ali para cada coisinha, né? Então, a gente tem o post, o que que é um online, o que que é offline. Então, quem aqui estava com dificuldade de acessar a reunião, por exemplo, porque estava caindo a internet, possivelmente vocês passaram por um momento de instabilidade da internet. Então, a gente estava em alguns momentos offline. E agora vocês estão conectados, nós estamos online, né? Então, são termos e nomenclaturas aqui digitais, né? Que fazem parte desse contexto todo. E aí, uma coisa que eu quero chamar bastante atenção aqui, nesse momento de fala, é o spam, tá? Por quê? Porque muitas vezes chegam centenas de mensagens ali para a gente, para o nosso e-mail. Todo mundo aqui tem um e-mail, porque para usar celular hoje, você só usa o celular se tiver cadastrado com um e-mail ali do Gmail para poder fazer a instalação dos aplicativos, né?
E aí, às vezes, você clica no e-mail que era fraudulento. E aí ocorrem as situações de golpes online, que é algo que a gente vai falar aqui nesse material, né? Que vocês vão encontrar conteúdo sobre isso, para evitar cair em golpes. Porque às vezes chega lá um e-mail que teoricamente seria da Receita Federal e na verdade é um golpe. Tem uma letrinha errada, que aí é isso que eu vou ensinar aqui vocês a identificarem, que faz toda a diferença. E por causa dessa letrinha errada, às vezes a pessoa cai no golpe, tem prejuízo, faz transferência bancária, dá acesso à conta. Então, é muito importante que a gente tenha ali esse cuidado na hora de acessar os links que não são confiáveis, né? Aqui tem alguns links que a gente sugere também, de agências de notícias, né? E de informações que são úteis, vocês vão poder ver e acessar. Tem também algumas orientações para o processo de criação de conta, como é que eu faço para criar um Gmail, um Outlook, uma conta no Yahoo. Então, tem orientações aqui. Vocês vão poder ver, tem os exercícios de como que faz para criar. E aí a gente chega ao conteúdo, né? Como é que a gente usa a internet de forma saudável? E aí, só para saber como é que está meu tempo, Eric, se eu já passo e eu volto, aí tu pode moderar, me dizer se eu sigo ou já passo. Po- Pode seguir, Samela, mais uns 5 minutinhos, será? Tá bom. Vou cravar aqui para não passar muito do horário. Então, como que a gente usa a internet de forma saudável, né? A gente tem ali no nosso redor, vocês todos estão entre jovens e adultos, né? Estão participando aqui da sala. Mas a gente tem os adolescentes ali, as crianças que já nasceram num contexto de tecnologias digitais, né? Que tem muita habilidade para usar o celular, para usar o aplicativo, para entrar e sair ali, né? No celular de uma forma muito rápida. Porque são o que a gente chama de nativos digitais, né? Eles já nasceram rodeados por essas tecnologias e vão ter mais facilidade para usá-las. Mas é aí que mora o perigo, né? É importante que os adultos tenham controle sobre isso. A internet vai chegar nas comunidades e a gente vai precisar saber ali gerir no momento que a gente for para fazer essa discussão, o que que vai poder acessar e o que não vai poder acessar. Porque à medida que a internet chegar, enfim, é aquilo, a gente vai ter que limitar algo para manter a segurança ali das crianças e dos adolescentes, né? Então a gente já vai começar a ter essa discussão interna, por quê? Porque a internet vai chegar. Tá? E os adultos, eles têm essa responsabilização das crianças e dos adolescentes para evitar que eles caiam em armadilhas, para evitar que eles caiam ali, né, em golpes e etc, né? Então, a gente tem que protegê-las nesse uso da internet. E aí, bloquear. E é possível bloquear, tá? É possível bloquear pela internet o que eles vão acessar. O joguinho, eles vão poder, pelo uso da internet, acessar jogos. Então, a gente viu ali vários escândalos, né? E como os jogos de azar têm sido bastante prejudiciais, né, para a nossa juventude, não só para a juventude, né? Tem muita gente adulta caindo ali em golpes, né? E também, enfim, vivendo ali nesse círculo vicioso, né? Que são os jogos online de aposta. Então, a gente vai permitir na nossa comunidade que os jogos sejam aceitos, aí a gente vai ali fazendo conversas para fazer esses filtros do que vai poder e do que não vai poder. O conteúdo inadequado, né, que é considerado ali pesado, perturbador, tanto para criança, adolescente até adultos, conteúdo que é explícito e violento, conteúdo sexual. Então a gente vai ter que começar a fazer essas discussões para pensar quais são os limites de acesso para proteger a nossa comunidade, para proteger a nossa aldeia, o nosso quilombo, né? O conteúdo ilícito, o cyberbullying. O que que é um cyberbullying, tá? Ele é um conteúdo relacionado ao mundo da internet, das redes sociais, da tecnologia, que contém ato de violência, seja verbal, psicológica, física, né? Seja de forma intencional, às vezes não intencional, mas é o bullying que é praticado na internet. E bullying é algo que a gente já conhece ali, né? Que a gente já tem ouvido há bastante tempo, que é quando alguém é vítima ali de um comentário que é ofensivo e que ofende ali a honra, que ofende ali os princípios éticos e morais, né? Então, o cyberbullying, ele é muito ofensivo e a gente vive um contexto de internet que é muito complicado, porque as pessoas acham que é terra sem lei, né? E existe lei que ampara. Então, a gente tem que ter ali
o controle do que vai ser, de como a gente vai gerir essas situações que podem emergir na nossa comunidade, né? E esse aqui é o que eu gosto muito de chamar atenção, né? Que é o phishing e os golpes online. Por quê? Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar com esse nome, mas já possivelmente foram vítimas em algum momento, né? Que são os golpes online, que é uma mensagem que aparece do nada, seja por mensagem que cai no celular de vocês, seja por e-mail ou até no WhatsApp, né? É como esse termo, ele é uma palavra em inglês que quer dizer que vem da pescaria, que é mais ou menos essa lógica dos golpistas. Vou fisgar, jogar a isca, né? Para pegar o peixe. O peixe seríamos nós, né? Para quê? Para que eles consigam dinheiro, né? No final é o que eles querem, né? E aí, como que ele pode acontecer? Eles geralmente acontecem por meio de envio de mensagens pelo celular, pelos sites falsos, né? De empresas que elas parecem as empresas reais, mas têm um pequeno erro, e aí aquele pequeno erro, se a gente identificar, a gente não cai nesse golpe, tá? Então, e-mail fraudulento. Deixa eu mostrar aqui. Vou parar minha apresentação para mostrar um exemplo é, particular. Chegou na minha caixa de e-mail, é esse bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Tá aparecendo? Sim, Me Sim, confirma se É, tá. Mas não tá em caixa alta, já não tá em tela maiúscula, tela cheia, né? tá aparecendo uma apresentação em PowerPoint, é isso? É, tá. Vai chegar lá na parte que eu quero mostrar. Bora ver se ele caminha. Pronto, cheguei, tá? Então, esses aqui que estão no canto, todos eles são exemplos de e-mail com golpe, tá? Então, esse primeiro aqui da tela esquerda foi um do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, não, do Correio, tá? E aí chega o e-mail aqui, olá, aí o olá, ele do lado direciona para um e-mail, para o meu e-mail, tá? É o meu e-mail. Só que não é o meu nome, é um e-mail. Por mais que sabe? direcione para o e-mail de vocês, tá? Já Eu acho que eu não sei se apareceu para vocês. Samuel? Rapaz, eu acho que a câmera caiu, olha. A gente fala de. Será que a Samela caiu, rapaz? Caiu. Se a Samela caiu, ela foi, imagine os outros, né? Pois foi é, mas hackeada. acho que a nossa internet aqui que caiu aqui na Sapopema, mas eu Samela, já se tu caíste, né, Samela? Foi um phishing, pegaram. Bom, fishing. Foi pescada aqui pela queda da internet. Tá, aí voltando aqui, né? Que bem aqui é um exemplo, né? De e-mail. Ele veio direcionando, ele deveria ter direcionado para o meu nome, mas direcionou para o meu e-mail que tem o meu nome. São coisas diferentes. Então, se já desconfie, se chegar um e-mail para você aqui com o seu endereço e não o seu nome, a grande chance de ser golpe é 90%, tá? E eles são bem parecidos com os originais, então vocês vão ver que as cores são iguais. As cores ali, né, amarela e azul, que é do correio. Seu pedido foi temporariamente bloqueado pela alfândega, devido à pendência no pagamento de taxas obrigatórias. E aí, se coincide com o período que você está esperando uma encomenda, você pode ficar ali com a suspeita, né? Mas normalmente é o período que você não está esperando. E aí você tem ali um e-mail falso, tá? Aí, outra dica para saber se é e-mail falso ou não é olhar aqui para o e-mail que enviou. Aí você vai ver que o e-mail é atendimento Curitiba taxas correio porcentagem correio sb.com. Então você vai ver que é um e-mail, que é um endereço de e-mail cheio de códigos no meio desse endereço. É golpe, tá? É golpe. Aí um outro exemplo, esse aqui, né? Esse aqui eu vi esses dias, inclusive, né? Que os golpistas estão evoluindo. O endereço da Microsoft, que é o e-mail que a gente usa, do Outlook, do Hotmail, é Microsoft. O que que eles colocaram? É um RNI. Quem olha rápido pensa que é um M, tá? Então, assim, é tudo para que a gente caia no golpe. É bem parecido. Se olhar rápido, você vai achar que realmente foi a Microsoft que enviou o e-mail, e na verdade é um golpe, tá? E aí, esse outro.
que chegou também. Esse aqui era teoricamente do Gov, né? O Gov enviou aqui um e-mail dizendo que eu estava, tinha sido contemplada. Esse aqui é o que as pessoas mais caem, porque é a oferta de dinheiro, né? Então, foi contemplado com algum dinheiro, e aqui era o Gov dizendo que eu ganhei 2.000 e pouco, que foi atrelado ao meu CPF, que eu posso resgatar. Aí eu tenho que clicar no botão. Só que à medida que você clica no botão, você cai no golpe. Você passa seus dados, seus acessos, você permite o acesso a tudo que você tem, as suas contas, enfim. O hacker vai invadir seu celular, vai hackear seu número, vai conseguir mandar mensagem do seu WhatsApp para seus conhecidos pedindo dinheiro, dizendo que você foi sequestrado. Então, cuidado com o que vocês clicam, onde vocês clicam, porque se a gente vê ali, aí é aquilo, ó, é o mesmo padrão daquele e-mail anterior, né? Olá, do lado do e-mail, não é o meu nome, né? Não falou para mim, já desconfia. Aí eu vou lá no endereço do e-mail, olha o endereço do e-mail, central de valores, arroba 83031%.net. É golpe, tá? Então, sempre desconfiem quando vocês virem esse tipo de oferta ali, fácil, né? Não vem dinheiro fácil, não vem dinheiro sem trabalho, né? É. E aí, se vocês receberem um e-mail como esse, não caiam, não vão cair na tentação de clicar no botão, porque vocês vão ser hackeados. E aí, pensando no contexto que a gente está usando ali um acesso comunitário, é ainda mais grave porque a gente não sabe até onde ele vai Já, conseguir né? as informações, Aí né? vocês escolhem aqui, tá? Pra vocês aqui. Eu vou parar essa daqui, aí eu acho que eu já peguei meu tempo, aí a gente passa e depois eu volto. Beleza, Tu tá Samela. recebendo Obrigado. muita mensagem para golpe, né, Samela? É que É ela porque já o está com o e-mail olhar fica ali atento. disponível, né? E aí, enfim, É Sâmela? pode falar. Obrigado, Samela. Acho que. Boa Ah, tarde. Ah, oi, tá. Boa tarde. boa Não, tarde. eu ia só nesse meio tempo aí falar um exemplo também. Eu sou Lívia Kumaruara, sou vice-coordenadora do CTK, que no e-mail do nosso conselho, né, começou a chegar um monte de e-mail, notificação extrajudicial de imposto, de multa. E eu até tirei um print, mandei lá no nosso grupo executivo. Falei assim, gente, vocês já falaram com o contador, para ver essas multas, para ver esses impostos aqui, senão a gente vai ficar com o nosso CNPJ. Aí a Zé ainda mandou pro contador, o contador falou, não, pessoal, olha, isso aqui é golpe, não acredito nisso. Eu falei, olha, desse jeito. É muito bom exemplo, muito bom exemplo. É isso mesmo, assim, porque é isso, aqueles e-mails que eles estão disponíveis ali publicamente, né? Porque o nosso endereço de e-mail a gente não tem muito controle. Então, às vezes ele fica ali em bases de dados públicas, né? E aí os golpistas pegam esses endereços e disparam. E onde colar, colou, né? Quem cair, caiu, para eles é peixe, né? Então, para eles é interessante. Então, quanto mais visível é aquele endereço de e-mail, mais ele vai estar acessível e vulnerável, né? E aí a nossa conduta é que vai fazer a diferença se a gente vai ser ali vítima ou não, né? Mas é um bom exemplo, Eric. Obrigado, Samela. Bom, muito importante a gente tomar esses cuidados, né? E pensar, né? Na verdade, assim, pensar duas vezes antes de pagar qualquer coisa que a gente não saiba muito bem o que que é, né? Porque também alguns desses golpes são muito relacionados assim, né? Você faz uma cobrança para você receber uma encomenda, né? Tipo esse do correio, ou então paga aqui que você vai receber mais depois. Normalmente isso é golpe. Então, se você não está comprando uma coisa específica que você sabe de onde é, de uma loja segura, não é para pagar, né, nenhum tipo de conta que a gente não sabe muito bem de onde é. E aí, bom, e também, né, é importante a gente ter essa visão de que a internet é um espaço que é o espaço público, né? Então tem muitas coisas acontecendo na internet, a gente precisa tomar cuidado em relação àquilo que a gente fala, em relação àquilo que a gente vê, né? E principalmente em relação a crianças e adolescentes também e ao conteúdo que elas estão acessando na rede. É isso, assim, né? Só para resumir um pouco também do que a Samela veio trazendo.
Aí agora eu vou passar para o Bruno. O Bruno é técnico do Saúde e Alegria, trabalha no Saúde e Alegria e faz instalações pelo projeto Conexão Povos da Floresta, de internet nas comunidades, aí principalmente na região do Tapajós, né, Bruno? Vou passar para ele e aí também em torno de 15 minutos, Bruno, se passar um pouquinho não tem problema, e aí depois a gente abre para conversa. Valeu, Eric. Vou até ligar um cronômetro aqui para não correr o risco de passar, mas aí se eu passar, tu sinaliza aí. É, Bom, meu nome é Bruno Amir, eu sou um homem preto, da Amazônia, moro aqui em Santarém, é, tenho 44, quase 45 anos, sou pai de um garotinho chamado Zinque Caripuna. É, Sou um militante no movimento negro, sou educador popular também em outras pautas, tais como a inclusão digital, a comunicação como um todo, né? A comunicação no audiovisual, mas também no meio digital. Eu sou tecnólogo em redes de computadores, sou especialista em docência superior e tenho atuado, recentemente como técnico de inclusão digital no projeto Saúde e Alegria e tenho uma área de atuação extensa, né, nessa região aqui no oeste do Pará. Essa atuação ela se dá num contexto de aliança. O Saúde e Alegria faz parte de uma rede chamada Conexão, Rede Conexão, né? E isso tudo está vinculado ao Instituto Conexão Povos da Floresta, que tem uma proposta aí de iniciar um diálogo conectado entre os territórios, e a partir da possibilidade dessa comunicação mais fluida, é, possibilitar que esses territórios se comuniquem, troquem experiências, se fortaleçam, que uma experiência de acordo de pesca de uma comunidade aqui pertinho da gente, né, que foi construída aí durante muito tempo, possa acelerar um processo de acordo de pesca em um outro local e essa comunicação ocorra a partir dessa rede de conexão. Antes de começar minhas considerações sobre essa experiência do Conexão, acho que é importante também fazer pontuar algumas questões, né? Se a gente tivesse há alguns anos atrás é, tentando fazer essa conversa, esse diálogo, essa reunião, né, que a gente está conseguindo fazer hoje, a gente teria que estar ou num prédio público, talvez, que estarem todos nós reunidos, ou todos nós lá no Tiningu, ou todos nós lá no Arapixuna, né, ou lá no território Cumaruara, só seria possível presencialmente, né? E a gente hoje está aqui fazendo uma atividade, exercendo essa comunicação a partir da utilização dessa mesma tecnologia que a gente está aqui conversando sobre ela, né? Entre prós e contras, ela nos permite, né, nos dá essa possibilidade, né, desse diálogo, rompendo algumas barreiras geográficas aí, né? Estamos em locais diferentes, exceto aí no Antônio José, que está muito bem acompanhado aí, mas nós estamos espalhados aqui, né, em vários espaços. Então, a primeira coisa é isso. E nessa reflexão sobre a questão do espaço, é importante dizer que a primeira reflexão que a gente tem que fazer é de que esse equipamento e esse serviço de comunicação e de tecnologia, ele não pode tirar da gente a percepção de que nós estamos em território também. Esse debate traçado aqui com eh, os pesquisadores, os profissionais da inclusão digital, o profissional da comunicação, as pessoas que estão participando aí online, nos territórios, no meio do Rio, como disse a Zenilda, trazendo aí Pena, que é uma liderança antiga aí da articulação quilombola aqui na região do Ituqui, todos esses jovens que estão acompanhando eles também. Acho que a primeira reflexão me permite dizer que a gente está em território, né? E essa a gente não pode perder isso de vista, para que a gente não vá se remodelando a partir da tecnologia, não vá se reestruturando a nossa lógica de convivência, de diálogo a partir da tecnologia e perca de vista as relações estabelecidas, né, presencialmente, com as considerações que temos uns com os outros. Ah,
nessa atividade da inclusão digital, a gente tem acumulado algumas experiências muito interessantes aqui. Ah, primeiro, quero compartilhar com vocês o que é exatamente o Instituto Conexão Povos da Floresta. Eu acredito que todos, né, num contexto geral, compreendem bem, mas pode ter alguém que esteja nos assistindo aí ou assistindo depois essa gravação que não compreenda ainda muito bem. O Conexão, ele é um esforço, né, uma soma de esforços que envolve COIAB, que é a Coordenação Indígena na Amazônia Brasileira, CONAC, a Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, num recorte aqui para a Amazônia Legal, e o CNS, que é o Conselho Nacional de Seringueiros Extrativistas. Então, de alguma forma, o que não é área fundiária, o que não é uma área devoluta da União, ou não é fazenda, estão todos de alguma forma representados nesse esforço. E essas instituições, junto a outros parceiros, ONGs, instituições governamentais e não governamentais, fazem uma reflexão no sentido de mapear quais são as dificuldades que a gente enfrenta no território. E esse mapeamento conduz à reflexão de que antes de qualquer iniciativa, para resolver a educação, ou a saúde, o empreendedorismo comunitário, o turismo de base comunitária, acordo de pesca, né, preservação dos lagos, preservação do território, a pauta inicial seria garantir a comunicação entre esses territórios na Amazônia Legal e, a partir daí, com compartilhamento de conhecimento, de informação, a gente pudesse consolidar uma proposta contundente, mas levando em consideração que a Amazônia é gigantesca, né? Então são várias Amazônias dentro de uma Amazônia só. Então tem várias realidades aí nesse processo. E aí o Sal de Alegria é parte dessa construção e é uma das instituições parceiras dessa rede chamada Rede Conexão. Então, eu assumo uma função de técnico de inclusão digital dentro do projeto Saúde e Alegria, e a nossa função ela vai do diálogo com o território, do diálogo com a comunidade, para tentar ajudar e auxiliar o Instituto Conexão Povos da Floresta a identificar essas comunidades, quais as demandas, como é que essa internet precisa chegar nesse território, se há necessidade de energia, né? Pode ter uma comunidade que não tenha absolutamente nada de energia, então é preciso também um sistema de geração de energia limpa, fotovoltaica, e a partir daí, efetivamente, ir a campo executar essas instalações. Então a gente vai a campo, faz as instalações e a partir dessa instalação que efetivamente o trabalho começa, né? Ele não se encerra quando a gente chega na comunidade e consegue efetivamente fazer a instalação. A gente já conseguiu aqui pelo Sal de Alegria, né, na composição dessa rede, fazer 76 instalações. Então a gente está desde aqui do Ituqui, as comunidades aqui, Vila Marco, São José, Nova Vista, região do Lago Grande, tem algumas comunidades que foram instaladas pelo próprio CNS e outras também pelo Sal de Alegria. O Rio Arapiuns até Prainha do Maró, né? Entrando ali, passando a cachoeira lá em cima, já quase no final das comunidades. Também a Cachoeira do Aruã e por aí vai. Agora, no Tapajós, a gente tem um feito aí. No Tapajós, a gente instalou até lá na fronteira com o Mato Grosso. A gente subiu o Rio Tapajós para o Médio e Alto Tapajós também, numa perspectiva de fortalecer os territórios a partir da comunicação, compreendendo que essa é a primeira dificuldade que esses territórios enfrentam. Então, é necessário que a gente fortaleça a comunicação dos territórios, que a gente permita, de alguma forma, com essa articulação e aliança, que esses territórios possam pedir socorro, possam se proteger do garimpo, do extrator da madeira, do extrator irregular lá do palmito, do garimpeiro, enfim. E aí, nesse esforço, a gente também precisa fazer uma formação dentro do território, e é nessa formação que nossos caminhos se cruzam, né? Porque o que está sendo construído aqui, apresentado, se parece muito com a formação que eu efetivamente executo dentro dos territórios, né? A gente leva para lá a internet
E aí a gente precisa ter a seguinte noção de que existe se a gente pensar numa linha temporal para todos os processos evolutivos, né, da hora que o homem conseguiu dominar o fogo até esse debate sobre guerra espacial que a gente está traçando hoje, né, Elon Musk enchendo de satélites o espaço e a China também fazendo esforço nesse sentido, então a gente de alguma forma também está todo atravessado por essas ondas, né? Isso pode ter alguma interferência na saúde, a gente precisa estar atento a isso. Mas nesse intervalo, né, do fogo até o dia de hoje, a gente tem espaçamentos gigantescos assim de um processo evolutivo a outro. E esses espaços vão diminuindo. Aí a gente desenvolve a escrita, e aí mais alguns milhões de anos a gente consegue desenvolver o motor a combustão, e aí logo mais recente a gente começa a descobrir o laser, e, enfim, esses processos evolutivos eles vão acontecendo de formas cada vez mais céleres, mais rápidas, e eles vão criando uma situação assim que a gente tem dificuldade de acompanhar agora o processo evolutivo. Quando eu estava na faculdade, fiz essa avaliação, né? Que eu acho que o pessoal da tecnologia é quem menos vai ter paz nessa, nesse lance da formação, né? Porque a gente terminou a faculdade, já tinha tanta novidade que dá vontade de voltar para a faculdade de novo, para tentar acompanhar o processo evolutivo e toda a novidade que surge. Então, antes, quando surgiu, para dar uma ideia aqui, o orelhão, né, o telefone público, nossa, que novidade. Aí as comunidades fizeram todo aquele expediente para tentar fazer com que todas as comunidades fossem atendidas, por exemplo, pelo orelhão para poder pedir um socorro, pedir uma remoção, né, um picado de cobra lá para pedir uma ambulância, alguma coisa nesse sentido. E aí, desse período do orelhão, o processo foi tão rápido para o telefone, para a internet, para essa antena de via satélite na casa do comunitário, do quilombola, do indígena, do assentado, que agora recente eu fui a uma comunidade aqui, o Anã, maravilhosa, né, uma comunidade muito bonita aqui no Arapiões, em que ainda está lá o mastro, né, que seria para a instalação do orelhão. Não deu tempo nem de instalar o orelhão, porque todo mundo já tem o telefone celular. Assim, os processos são tão, são acavalados, né, um por cima do outro. A gente tem pouco tempo de acompanhar. E aí o que a Samela fala no começo, né, para o pessoal para a molecada que já nasce agora, né, já digitalizados aí, né? Qual foi o termo, Samela, que tu trouxeste? A molecada tem mais facilidade com a tecnologia. Ativo. Exatamente. E a gente precisa fazer a seguinte reflexão: nos territórios, algumas coisas não mudaram ainda. E aí, por que que eu estou falando isso? A gente precisa ter assim, uma outra reflexão que, até bem pouco tempo atrás, considerando esse processo acelerado de evolução, a nossa referência na comunidade, a nossa referência do saber era a referência do griot, do mais velho, né? Tá aí o Bena que não nos deixa mentir, né? Acompanhando essa conversa, Antônio José também. A referência era o meu avô, era a minha avó, era aquela roda de contação de história, as orientações que tínhamos aonde a gente podia pescar, onde a gente podia caçar, aonde não era para ir, eram repassadas a partir, o conhecimento tinha essa referência, né, na comunidade, nesse mais velho, né? Que divide essa responsabilidade com os pais e a partir da chegada da escola, isso é dividido com o professor, né, com essa instituição de ensino também, de alguma forma, mas de alguma forma, cada uma dessas entidades do saber, elas têm uma preocupação com a gente, né? Eu estou me colocando aqui na condição do menino, do pequeno aprendiz. É, é que eles tentam emplacar para a gente orientações e informações que nos conduzam, né, de uma forma cuidadosa, correta, coerente, preservando a nossa vida, nosso bem-estar e a comunidade. Quando chega o celular e a internet, a partir do celular, na mão na comunidade, aí a gente precisa perceber que alguma coisa aconteceu aí, o jogo virou. Essa figura do saber agora se torna o aparelho celular. E ele assume essa função, né, da centralização do saber, da informação. Né? As informações não chegam mais nem pela Rádio Rural de Santarém, como chegava há um tempo atrás, quando eu estava lá no sítio, né? Mas hoje ela chega na palma da mão. E a gente pouco tempo tem de, inclusive, conseguir decifrar se a informação é verdadeira ou não. Quando a gente se assusta, né, o estrago tá feio.
Santarém, agora mesmo, recentemente, viveu uma situação de pânico, em função de umas fake news, né? Umas informações sobre o carro que estava passando nos bairros sequestrando as crianças e tal, e virou um pavorô. Né? Teve que a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Ministério Público ir fazer uma live, fazer uma chamada para a imprensa, né? Uma coletiva para dizer, olha, gente, espera aí, tem muita conversa, mas oficialmente não tem nada. Então repare como a coisa interfere já na vida da gente. E aí, então eu estou apontando, e a gente está apontando, e esse trabalho está apontando para esse choque cultural. A gente está na comunidade, a gente ainda tem os nossos modos de vida, a gente ainda tem os nossos modos de produção, de pescar, de colher, de plantar, né, de viver em comunidade. E aí, de repente, a gente é atropelado aí por Gente, né? esse instrumento de comunicação Eu tão nem forte, ninguém não tão bebo mais água poderoso, aqui. Água quente, tomar. tão, tão sedutor, né, tão colorido, que acaba nos conduzindo para esse lugar de choque cultural. Então, esse material que está produzido ele é interessantíssimo porque nos ajuda a fazer essa reflexão, porque nos ajuda a compreender esse processo de mudança, porque nos ajuda a compreender alternativas e nos dá caminhos, né? Eu comecei a acessar aí, sabe lá, os QR Code aí, eu não queria mais parar, né? Assim, tem um direcionamento muito bons, com informações muito úteis, né, para gente. Então, eu tenho muita certeza que, como o Eric apresentou aí, o objetivo dessa publicação, ele será alcançado com êxito, né? Por nós que estamos executando, exercendo essa função de técnico de inclusão digital nos territórios e pelos territórios, né? A linguagem tá boa, a fala tá boa, tem uma pegada Paulo Freire aí que traz as comparações da minha ida na canoa no rio, e observando as plantas, o fluxo do rio. Acho que está muito, muito atrativo também nesse sentido. Então, parabéns aí por essa produção. De alguma forma, a gente está também fazendo parte dessa construção aí. A orientação lá sobre o refinamento, né, o detalhamento da denúncia ambiental. Ali, eu lembrei ali da nossa atividade lá na fazenda, né, na Fazenda FOPA, que o Ramon trouxe aquelas contribuições. Então, acho que tá bem bacana e eu acho que a gente tem chance, inclusive, de utilizar esse material para fazer novas atividades a partir do que está posto aí, né, incrementando com a realidade do território. Só para finalizar aqui, considerando que no meu relógio eu já passei dos meus 15 minutos, essa experiência também de chegar com a inclusão digital num território como é o território Munduruku, no Médio e Alto Tapajós, onde a gente tem, inclusive, a dificuldade do diálogo, né, da fala, a gente fala fala um idioma nativo, e eu vou lá, chego lá falando português, a gente precisa de tradução para conversar, o desafio se coloca ainda mais intenso, né? Então, tem um grupo, o Conexão Povo da Floresta criou grupos temáticos, o grupo da educação, né, que vai discutir como utilizar essa ferramenta para a educação, o da saúde, que vai até a telemedicina, do empreendedorismo, numa perspectiva de gerar renda no território para que os comunitários não se tornem vulneráveis, né, ao assédio da madeira, do palmito ou do garimpo, enfim. E isso tudo protege, de alguma forma, os rios lá no Alto Tapajós, para que a gente não se contamine de mercúrio aqui embaixo. Então, tem uma lógica nesse processo muito interessante, mas num todo, a gente está vivendo na área da informação e da comunicação um processo revolucionário e é muito bom fazer parte dessa construção também. Então, eu vou dar uma pausa por aqui, né, para a gente cumprir os acordos de tempo. E estou muito feliz de poder estar dialogando com vocês, a partir dessa experiência vivenciada aqui no Projeto Sal de Alegria. Muito obrigado, Bruno. É ótimo te escutar também, né? Porque justamente, né, esse era o objetivo dessas publicações, né? A gente não só utilizá-las no nosso projeto, mas pensar em como produzir um material que possa fazer sentido para todo mundo que está trabalhando nessas temáticas, né? E aí eu acho que você veio acompanhando justamente, né, aquelas oficinas que a gente deu lá na Fazenda da UFOPA foram a base para a gente sistematizar o que apareceu lá e
a partir da experiência mesmo, né, da interação, a gente construir um material que ficasse aí disponível. Mas é isso, obrigado também por compartilhar suas experiências, que, né, super rico o que você traz. Bom, vamos abrir agora para a conversa. Quem puder colocar no chat aqui né, da reunião o nome, a organização, pode ser legal para a gente ter o registro, mas pode ser que seja que a gente consiga identificar só pelos nomes que estão aqui, né? Porque acho que a maior parte, ou todo mundo, é de organização que está participando do projeto, se eu entendo bem. É, mas vamos abrir agora. Quem gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Antônio, eu acabei botando no mudo aí o microfone de vocês, que interrompeu um pouco o Bruno, mas aí vai ter que abrir de novo para vocês poderem falar. A Zenilda quer falar. Pode ir lá, Zenilda. Lembrando que aí tem o botãozinho do microfone, quem tiver no mudo tem que apertar o botãozinho para a gente poder escutar. Oi, boa tarde, pessoal. É, eu acabei de chegar na aldeia, ainda estou ouvindo algumas coisas, foi muito bom. Boa fala lá da Samila, fala do Bruno, algumas coisas eu não, dessa oscilação que é aqui no território, né? Então, já me apresento, Maruara, eu e a Lívia, a Ana Lívia, também estamos, e é uma grande honra estar participando, né, desse, e principalmente de contemplada que nós tem aqui, é, polos onde nós, nós temos principalmente de pesca, aí de incêndio, mas está acabando o tempo tá. E o que eu quero perguntar assim, eu sei que isso não pode, mas ainda quero enfatizar isso. A antena, por exemplo, ela vai ficar na aldeia, numa aldeia que a gente já escolheu. A gente fez uma assembleia, né, e aí nós verificamos que é nessa aldeia, que ela é uma que está bem na beira do rio, tem bastante gente, e eles veem todo o processo dos invasores quando estão chegando. É, sendo uma aldeia que vai ficar para o povo, para a comunidade, né? Em que momento, aliás, o que pode ser, em que momento não pode ser usado? Porque a gente já sabe que é por monitoramento. Em que não pode ser usado, por exemplo, o acesso? Só para enfatizar. Que Você atividades? você quer responder, Samila? Ou eu respondo? Eu posso começar, complementas, e eu acho que é legal também ouvir o Bruno, porque ele tem a experiência ali com a implementação de todas essas, né? 70 e poucas que ele está me devendo material, inclusive, para a gente publicar, né? Então, acho que é muito sistema implementado, e aí na prática ele pode fazer uma avaliação interessante, né? Mas aí respondendo a tua pergunta, Zenilda, que é bem boa e é bastante oportuna, a gente tem ali o desafio de construir coletivamente as regras, né? Porque aí não é a gente chegar implementando e deixar lá e a gente ver o que vai dar, né? A gente vai construindo ali a partir da necessidade que se tem. Existe uma regra que seja coletivo, o uso seja coletivo e que ele seja aberto, né? Não pode ser restrito, mas esse aberto é que tem as regras, né? Dentro desse aberto é a comunidade que vai decidir ali coletivamente, porque aí tem um cadastro que é feito, né? Para cada usuário. E aí o limite que vai ser dado do que não vai poder ser acessado, de fato é construído ali coletivamente, dentro das assembleias e que envolvem ali as comunidades que estão ali no entorno
que fazem parte da organização, ou da comunidade central que vai receber a internet. Então, isso vai ser discutido assim, mas a gente já sabe que existe um encaminhamento ali daquilo que é proibido, né? Então, o conteúdo é. Como que eu vou dizer isso? Deixa eu ver de uma forma mais sutil. Conteúdo impróprio para menores, né? A gente já sabe que ele não vai poder ser ali acessado, então vai ter que ter um filtro para limitar isso. E conteúdos de jogos também acho que é interessante colocar ali o limite, né? Colocar um filtro para limitar e proibir. E aí eu acho que é legal também a gente já ouvir o Bruno de como eles estão gerindo isso agora, né? Em todas essas comunidades, como é que foi feita essa gestão para poder a gente ter também um olhar para a experiência que já está consolidada ali, né? Porque teve algumas estão recebendo agora e outras já estão há bastante tempo ali, 2, 3 anos, né, Bruno? Com esses sistemas. Então já tem uma experiência ali interessante para poder trazer um olhar, né? Que a gente vai aprendendo também com as experiências em andamento, né? Eric, se quiser complementar antes de passar para o Bruno. Só complementando, mas é isso mesmo que a Samela trouxe, né? Eu acho que essas regras elas são definidas pela própria comunidade. A gente não vai chegar com nada definido em relação ao que pode e o que não pode. A gente, né, as organizações se inscreveram com o objetivo de ter internet também para fazer monitoramento dos territórios, né, utilizar para essa atividade, mas não é só para, não precisa ser só para isso, né? A gente sabe que tem uma carência de internet nos territórios, nas comunidades, e a intenção é que a internet fique aberta para o uso pela comunidade, para os diferentes usos, né? Não é só para o monitoramento, mas é para apoiar o monitoramento também, né? Então, acho que isso é importante, né? Que seja também utilizado para o monitoramento territorial, mas que né, seja uma internet aberta para os diferentes usos que a internet permite e com os cuidados que a comunidade decida tomar em relação a esse acesso, né? Inclusive a partindo de acordos entre os membros da comunidade, né? Entre as pessoas mesmo, de falar, acho que a gente não deveria usar dessa forma, né? Você ter esse tipo de conversa. Porque mesmo que tenha um filtro para alguns conteúdos, né? E aí, por exemplo, né, no caso do Conexão Povos da Floresta, chega o equipamento ele já vem com alguns filtros instalados, então você não consegue acessar qualquer joguinho, não consegue acessar conteúdo pornográfico, não consegue acessar é, jogo violento, mas a gente sabe que de alguma forma algum jogo pode acabar chegando, né? Algum conteúdo pode acabar chegando. Então é tão interessante quanto ter esse filtro, mais interessante é ter a conversa, né? Para as pessoas estarem conscientes daquilo que é interessante fazer na internet e aquilo que não é interessante, que pode ser prejudicial. Posso Tá? assumir aqui? Passa para o Bruno, né? Bom, eu acho que as duas contribuições são interessantes e respondem, né, a isso, né, o que pode e o que não pode. Ok, já já. A gente vai fazer a seguinte reflexão. Quando eu iniciei a minha fala aqui, eu falei que, embora estejamos aqui separados geograficamente, unidos pela tecnologia, que de alguma forma a gente está no território. Esse é um território de diálogo que a gente está tendo aqui, né? Então, assim, a gente precisa não perder muito esse de vista, foi o que eu trouxe no começo da minha fala. Quando a gente está na comunidade, na aldeia, e a gente tem essa possibilidade pela conexão, é, de ter um filtro, né, um tunelamento, um filtro de conteúdo, com essa possibilidade do bloqueio, pô, legal. É uma ferramenta, é uma estrutura, da rede que nos permite esse cuidado. Bacana. Mas esse tunelamento ele pode eventualmente não funcionar. Em algum momento ele pode falhar. Em algum momento ele pode, o roteador de filtro pode queimar e a gente ficar com a rede aberta diretamente na Starlink. Isso pode acontecer. É por isso que eu falei que depois que a gente instala é que o projeto, que o trabalho realmente começa, né? É porque esse processo, esse choque cultural, né? Esse impacto da gente de repente ter as portas da comunidade aberta para o mundo, né? Tanto para levar informações
da comunidade quanto para consumir informações da internet, ela não tem muito freio, não, né? Então é um rio que corre para baixo como corre para cima. Então a gente não tem, vai não ter muita condição de filtrar se a gente não tiver tecnicamente tudo funcionando alinhadinho. Só que mesmo quando esse equipamento de segurança deixa de funcionar, ainda assim é o que o Eric está trazendo, a Samela também. A gente tem os nossos acordos e as nossas compreensões sobre qual é o sentido dessa internet na comunidade. Então, se isso está bem alinhado, a gente pode ter uma comunidade que eventualmente fique durante o período sem o roteador de filtro, sem o roteador de bloqueio de conteúdo, e mesmo assim a gente não tenha problemas. Então é importante a gente pensar nesse contexto que tem tudo que tem na vida real tem na internet, né? A gente vai ter acesso a tudo que tem na vida real também na internet, mas a gente pode se ocupar das coisas boas, né, das coisas que trazem benefício para o território, para a pessoa, para a comunidade, enfim, para as nossas pautas. Então, nas minhas formações, por exemplo, no território, eu tento inclusive falar sobre isso. A gente não quer entrar numa lógica proibitiva, né, a gente não tem que fazer um policiamento ostensivo sobre o que se conecta ou não. É mais importante a comunidade compreender essa ferramenta e compreender as boas possibilidades e se ocupar delas, né? Só para finalizar, trazendo um exemplo interessante, a sociedade brasileira tanto não está preparada para lidar com essa revolução, né? Com esse choque cultural da chegada do celular, que foi muito mais fácil o Congresso modelar uma lei de proibição da utilização do celular dentro das escolas, do que pensar alternativas de utilização do celular como ferramenta de aprendizagem. A molecada só quer saber do joguinho. Vamos criar joguinhos, então, para eles aprenderem a partir dos joguinhos. Então, assim, aí a gente se coloca naquela condição. Parece que o meu avô, a minha avó, dizia: Olha, não faz isso, que não come manga com leite. Aquelas coisas, sabe? Tentar frear uma coisa que não tem freio. Então, acho que é muito mais interessante a gente compreender, sim, que a gente, a partir do momento que a internet existe, e não dá para negar ela, hoje a gente não anda mais nem com dinheiro no bolso, a gente passa o Pix e recebe o Pix, né? A gente não esconde mais o CPF, que a gente bota o número do CPF no Pix também. É importante a gente pensar que é interessante mesmo é a gente compreender o cenário, compreender a ferramenta, dominar a ferramenta, não perder de vista as nossas tradições também, né? A nossa relação com o território, a nossa ancestralidade e fazer com que essa conexão ela nos permita nos manter alinhados aos nossos princípios comunitários. Acho que é isso. Legal, obrigado, Bruno. Bom, eu vou passar então para o seu Naldo, que tinha pedido a fala, depois para o Marcílios e depois para mais uma pessoa que pode levantar a mão ou colocar aqui no chat. E aí depois a gente faz uma rodada de reação. Posso entrar? Pode ir lá. É só informar que eu estava numa reunião ali de manipulação de alimento ali na secretaria e também eu estava hoje eu estou na reunião, né? E daqui a pouco, daqui uns 20 minutos eu vou ter que sair porque eu vou viajar, estou aqui em Santarém, pegar uma lancha para Santarém. E eu queria pedir desculpa por não estar até o final da reunião porque tem que atravessar um rio, né? De lancha e chegar à noite lá na comunidade. Mas assim, eu estava olhando e observando a conversa aí de vocês. A gente no território lá do Pai Itapará está muito feliz por receber o projeto no nosso território e grato por vocês também olhar para o nosso território da Várzea, né, que é um território que ele é muito crítico e muito perseguido por várias situações. A gente tem muitas dificuldades, a nossa dificuldade é muito grande. A Samila é a nossa conhecedora disso aí, com o José, com uma pessoa da Sapopema, são pessoas que nos ajudam muito nesses projetos. A gente tem um projeto projeto Perucu de Manejo, né? Manejo de Perucu do Pará, que é a nossa região do Tapará ali, é um projeto muito grande, onde a gente tem muitas dificuldades de segurar o projeto de fiscalização. E com esse projeto de monitoramento, isso vai nos ajudar muito, mas muito mesmo. Porque a gente vai poder fiscalizar com maior clareza, né? Porque como os lagos são diferentes um do outro, né? São longe, né, das comunidades,
A gente tem muita dificuldade de fazer a vigilância, né, e a fiscalização. A gente tem apoio dos órgãos, né, da SEMA aqui de Santarém, da SEMA também até inclusive agora a gente tem o nosso acordo de pesca que foi homologado na SEMAS. Quero agradecer aí a Sapopema que nos ajudou muito nesse projeto. E estamos trabalhando. A gente está feliz porque o projeto vai chegar para a gente, vai melhorar a nossa vida, vai melhorar a nossa, nossos custos, né? A gente tem uns custos muito altos para o Código da Fiscalização dos Lagos. Acho que a gente tem só a parceria da Sapopema, que nos ajuda muito mais. A gente arca com os custos financeiros dos comunitários. Então, com isso, a gente vai ficar feliz e vai ser muito bom a nossa região. São só quatro comunidades que fui com projetos. Foi três comunidades para essa e o conselho também, onde eu sou presidente do Conselho Regional de Pesca. E a gente já destinou o conselho para uma comunidade onde o território é muito grande. Então a gente fica feliz. Eu vou lamentar não estar até o fim da reunião, né? Porque a gente tem que atravessar o rio e chegar na comunidade, mas qualquer coisa a gente está por aí, tá? A gente está aí, firme e forte. E a gente fica feliz pelo esclarecimento e aprendizado que vocês estão passando para a gente no monitoramento, na distribuição de internet. Isso é muito bom para a nossa região. A gente está aprendendo muito e com certeza a gente vai precisar muito do apoio de vocês. É isso. Oi, vereador. Legal. Ronaldo. O Ronaldo já está aí, já. Pode ir lá, Marcílios. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim, beleza. Então, só um pouquinho de compartilhar a experiência aí já dessas sinais, né, da internet que a gente tem da Conexões Povos da Floresta e também a nossa perspectiva, né? Eu sou o Marcílio, eu fui vice-coordenador do Conselho Tupinambá e a inscrição no Indica Tapajós foi da época que a gente estava. E aqui acredito que não tem ninguém, já olhei, né, do Conselho Tupinambá. É, Lá no território já tem três sinais, né, três antenas, duas móveis e uma móvel e duas estacionárias, né, que elas foram especificamente para suprir algumas necessidades, né, do território. Uma foi a questão da saúde, né, por conta da UBSI que foi instalada lá no território, que agora está funcionando, então tem internet. Uma para tirar uma aldeia, né, colocar conexão são realmente numa aldeia, que para a gente conversar com o cacique tinha que enviar a mensagem para uma aldeia, para alguém ir lá, né, no cacique, no caso, Mirisituba, para avisar ele entrar em contato, né? Então isso melhorou muito lá. A outra foi uma móvel que a gente utiliza para cobertura de atividades, né, no território. As atividades como assembleia, encontros e tal, isso é usado para isso. E aí, essa do Indica Tapajós é realmente a gente pensou mesmo no monitoramento, né, territorial, né, com fortalecimento, né, dos guardiões do território, da brigada, né, do território, combate a incêndio e tudo mais. Inclusive, a gente tinha conversado da outra vez que a gente queria um drone, né, com a tecnologia mais avançada, né, que fosse termal, até para a gente conseguir, né, monitorar fogo e invasão, né, do rio, né, de pesca predatória. E eu também fiz a formação, né, do Conexões Povos da Floresta para também fazer essa transmissão, né, dessas coisas todas, né, da gestão, né, das antenas, né, da internet, né, dentro do território. Então, a preocupação da Zenilda é realmente a gente precisa, né, construir os pactos, né, comunitários aí, e o Conexões, ele tem um caderno, né, um caderno de construir essas regras, né, que inclusive no território ainda não foi feito, né, por conta da urgência e a instalação foi muito fácil, não teve reunião, né, com a comunidade para construir esses pactos, esses acordos comunitários da gestão da antena.
Mas a Conexões tem isso, né? E tem avançado bastante, né? Já de uns anos para cá tem aprimorado, né? Inclusive a questão dos filtros, né? Tem sido aprimorado a partir das experiências, né? Das construções comunitárias. Isso tem fortalecido, tenho percebido isso. Faz dias que eu não entro no aplicativo da Conexões, mas tem lá várias, inclusive, informações, né, para os facilitadores, né, das antenas. Uma das preocupações, né, como a Samila falou aí, da questão da segurança, né, e tal, enviar. Mas a minha preocupação que eu levantei na formação da Conexões foi a respeito da questão de dados. Inclusive, eu pedi, né, o contrato entre a Starlink e a Conexões Povos da Floresta e nunca foi compartilhado comigo, porque o contrato tem alguma coisa lá nas cláusulas a respeito de dados, né, o tratamento de dados. E aí, a Conexões, por exemplo, não tem um data center, né? Dizer assim, os dados que passa lá na Starlink, vai para onde? Sai do servidor aqui, vai para a antena da Starlink, vai para ali, para onde? Onde é que ficam esses dados? Quais são os contratos, né, que tem? E a gente sabe que muitas vezes agora clicar nos aplicativos, né, de banco dessas coisas, tem história dos vazamentos, né, de dados, né? Tem muito isso. E a gente não recebe uma comunicação se aquela pessoa não tiver o emissor daquela mensagem, né, não estiver com os nossos dados. Em algum grupo de WhatsApp, em algum data center, em algum dispositivo de armazenamento de dados, aquele emissor, né, da mensagem, seja por e-mail, seja pelo número do telefone, eles pegaram nossos dados, né? Então, primeiro, eu acho que uma das coisas dessa questão da segurança de dados aí é realmente tratar isso. Onde é que estão as nossas informações, né? Para poder a gente receber um link desse, né? Foi no grupo do WhatsApp, do Telegram, não sei da onde, ou foi no e-mail, no data center do Google, do TikTok, do Facebook, né? Do Instagram, nesses data center aí das redes sociais que a gente está. Então, é um problema muito sério, né, de a gente estar que precisa, né, Conexões precisa fazer isso, assim como também esse projeto, né, do Indica Tapajós precisa estar preocupado com isso. Só trazendo essas informações. Obrigado. Ótimo, Marcílio, obrigado. Agora o Felipe Tupinambá. Tá por aí, Felipe? Oi, é, oi, estão conseguindo escutar? Sim. Tá. Primeiro eu quero fazer o registro, né, sobre a participação do Situpi. O Situpi está, assim, presente, Conselho Indígena Tupinambá. Acho que é porque o Marcelo não foi na nossa última reunião do Conselho, mas aí eu estou agora como secretário interino até a próxima Assembleia para formalizar, né? E aí, eu estava vendo a questão da fala do Bruno, voltando primeiro, né, a primeira ida dele, quando ele citou o exemplo dos orelhões, né? Eu lembro da questão que é o que mais sofre nas nossas aldeias e comunidades tradicionais, é a questão da demora para a chegada desse advento tecnológico, né? O fato, por exemplo, de Anã, né? Quando antes de conseguirem chegar lá para fazer a instalação do orelhão, já tinha uma tecnologia mais avançada. Se a gente for colocar uma questão cronológica, né, os orelhões chegaram na década de 70, né? Então, o tempo que demorou para lá. Agora a gente tem as Starlinks, né? Elas foram lançadas em 2022, se não me falha a memória, 2021. E aí a gente vê que esse intervalo de 30 anos da pré-chegada das comunidades diminuiu com a internet via satélite questões de anos, que se for colocar como atraso, é um atraso mínimo comparado à chegada das tecnologias mais antigas às comunidades tradicionais. E esse advento que vem sofrendo agora da internet dentro dos territórios, ele
ele é preocupante para aquilo que o Marcílio colocou, né? A questão da mineração dos dados que saem do território, né? Para onde esses dados estão indo, como estão sendo usados, né? É, o, o meu questionamento dos povos da floresta também sempre foi o para onde esses dados estão indo, né? Esses e-mails que estão sendo criados, né? Essas informações que estão sendo coletadas para criar cadastros, por exemplo, para onde elas estão sendo armazenadas, o que vai acontecer quando acabar, por exemplo, o contrato, né? O contrato vai acabar e nós vamos ter que assumir os recursos da Starlink, né? Das mensalidades e tudo mais para fazer a manutenção da internet, manutenção do aparelho, né? Posso estar fugindo um pouco do assunto da reunião, né? E focando muito no povos, né? Da floresta, que já é a parte do Bruno, mas são questões que, enquanto Conselho Tupinambá, né, são importantes, né? E, e para esse projeto aqui, como vai ficar essa gestão dos dados, né? É, vai ser vitalício até o aparelho se quebrar, o aparelho vai continuar com a manutenção dele, né? E, e esses dados eles vão ser compartilhados conosco também, os dados iniciais, né? Ou é, vai ser apenas uma via, né? A via de uma mão, como está acontecendo no Povos. Então, são algumas dúvidas pertinentes a esse controle dos dados dos usuários, né? Da rede, né? A gente está citando aqui a Starlink, né? Dessa internet via satélite. Então, era uma dúvida que eu tinha, tanto para o projeto aqui, até mesmo se o Bruno puder sanar essa dúvida aí em relação aos povos, né? Como ele está como representante aqui. Beleza, obrigado, Felipe. Eu acho que para a gente não se alongar muito, talvez a gente pudesse só ver se tem quem mais gostaria de falar, talvez mais umas duas pessoas, se puder, se quiserem. E aí a gente faz uma rodada com a Samela ou o Bruno. Eu também posso complementar algumas questões que apareceram. E a gente fecha. Mais alguém gostaria de falar? Senão eu já passo para a Samela e Seu responder. Raimundo aqui quer fazer uma pergunta. Beleza. Sim, Tá com a eu queria palavra, fazer seu uma Raimundo. pergunta. Sou Raimundo Benedito, lá do Quiriju, conhecido por Pena, e a gente quer agradecer tanto o Saúde e Alegria, que o Sapopema, todas as entidades que estão conectadas, né? E dizer que a gente está aí, também estamos juntos. E a pergunta que eu quero fazer é se tem uma previsão para o começo desses equipamentos, para entrega, para poder ser colocado na comunidade, porque quando a gente já passa para a comunidade do que possa acontecer, então a comunidade ela já está sendo ali, talvez agradecendo pelo que pode chegar lá para nós, né? Então a gente já está com uma esperança muito grande. Então por isso que eu estou perguntando se tem uma previsão, tá bom? Tá bom. É, mais alguém gostaria de falar? Eu vi alguém comentando aí que queria oportunidade de fala aí. Ah, o Alex. Pode falar, Alex. Eu acho que, assim, só respondendo diretamente ao seu Raimundo, então, em relação ao prazo, a gente vai conversando lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu mandei lá uma mensagem hoje também. A gente está esperando uma autorização do nosso financiador para conseguir liberar as instalações. Isso está demorando muito mais do que a gente gostaria ou esperava. E aí a gente sabe que tem muita expectativa, né? A gente está aqui no dia a dia tentando o mais rápido possível conseguir essa resposta.
mas, né, por enquanto, a gente precisa de uma liberação para conseguir dar o prazo de quando que a gente vai fazer. E aí, enquanto não sair isso, a gente não tem como criar o cronograma mesmo de quando vão acontecer as instalações. Mas, por enquanto, é isso. Eu acredito que né, a gente está atrás disso para o mais breve possível. Assim que a gente tiver mais informação, a gente vai passando lá no grupo. E isso relacionado à internet, né? Isso é relacionado à Mas já tem internet. uma parte dos equipamentos comprados já, né? Já estão aí nessa Sapopema os drones e os aparelhos de GPS. Só que a gente quer fazer a coisa de uma forma mais coordenada, né? Para a gente fazer um treinamento junto, na hora. Então a gente aproveita o momento que a gente vai instalar a internet e faz junto a entrega desses equipamentos para a gente poder, né, aproveitar o momento também das formações, da entrega. Tá certo. E aí, bom, a gente está nessa conversa. A ideia é a gente fazer um acordo com Conexão Povos da Floresta. Então, a gente vai fazer uma coisa coordenada com eles, aproveitando um pouco da estrutura que eles já têm e trazendo a nossa própria, também o nosso próprio projeto junto, né? Mas a gente vai trazer mais detalhes disso quando tiver tudo acertado, que aí precisa dessa autorização para a gente conseguir confirmar. Então, peraí, eu vou passar para o Alex, né? O Alex não falou ainda. Boa tarde a todos, hein? Então, nos ouvindo. Uma das minhas dúvidas, né, relacionada foi aquilo que o seu Antônio acabou de perguntar também a respeito do período, né? Mas como o senhor está explicando aí também, a gente já entendeu, até porque, como ele falou, né? Muitas vezes a gente apresenta, né, para a aldeia, de um modo geral, né, a respeito do projeto, aí eles questionam a questão de prazos, quando vai ser instalado, por que está demorando e tudo mais, né? Só que aquilo que vocês repassam para a gente repassa para eles. E aí fica meio que há um entendimento, na verdade, né? Tem alguns que aparentemente custam entender, mas enfim, a gente vai guardando os prazos. E outra coisa, agradecer, né, também por nós sermos um dos escolhidos, né, que no caso eu dei Portelinha, participar desse projeto. Para nós vai ser de extrema importância, até porque nos últimos dias a gente tem enfrentado assim, alguns problemas relacionados à questão territorial, digamos, invasão. Eu digo assim, relacionada. Também tem a questão madeireira, né, que a gente, na verdade, a gente fica numa zona meio que entrelaçada, né, muito madeireiro aqui na nossa região. E ultimamente a gente também está tendo invasão pelo rio. De que forma, né? Vou até perguntar, mas de que forma está sendo essa invasão? Aqueles pescadores, digamos que posso dizer, fazem aquela espécie de pesca. Como é que tá o nome, meu Deus? Não tô lembrado do nome. Eu sei que eles pegam o peixe, tiram foto e saltam o peixe no rio, né? Eu acredito assim, que para nós, a gente tendo, principalmente o drone, né, vai ser muito importante para a gente começar também a fiscalizar, principalmente os lagos aqui próximos, né, onde tá acontecendo essas invasões. Para nós vai ser muito importante a questão do drone, porque pelo menos a gente vai saber, né, e ver por meio deles, né? Eu acredito que, como você está falando, vai ter o treinamento, né, para de uma forma assim de como a gente utilizar esses equipamentos. Mas já de antemão, né, eu já vejo assim, que vai ser algo assim que vai ser muito bom para a gente, né? Fazer essa questão relacionada a esse monitoramento também pelo rio. E os demais equipamentos também de extrema importância, né? A gente também está adquirindo por conta própria, digamos, rádios, né? Porque como tá tendo essa demora, não, eu sei, acredito que não é culpa do pro Sapé, mas também tem certo, tem situações, né, que estão acontecendo para que isso ainda os equipamentos não possam vir para nossas aldeias, associações. A gente também já está comprando alguns equipamentos para evitar esse tipo de invasão, ou até para ter uma comunicação, digamos, com os parentes que estão, digamos, para dentro do território, né, nas matas, andando, fazendo vigilância e tudo mais. E a gente está adquirindo alguns materiais por conta própria mesmo, né? Mas assim, a gente
ficar muito grato em participar, né, em poder, e para a gente essas reuniões, os treinamentos que vão acontecer, né, vão ser muito importantes porque a gente vai aprender a usar, né, essas tecnologias de forma diferenciada, né, porque eu tava atento a um comentário o início da reunião a respeito do mau uso, né, dessas tecnologias, principalmente pelos nossos adolescentes, né? Digo assim, até próprios adultos, né, que têm usado elas de forma errada. E para a gente, assim, aprender sobre isso, né, é muito importante, porque não adianta a gente ter algo e não saber como utilizar, né? A gente está sendo muito hipócrita. Então a gente tem que começar, antes de ter, a gente ter já aprendendo dessa forma, isso é muito bom para a gente também. Tem várias indagações, né, que poderia estar fazendo, mas só que o tempo também é curto. A gente vai precisar sair daqui a pouco. Mas no mais, eu acredito que é isso. Eu fico grato, né, em nome da aldeia Portelinha, né, por ter sido escolhido. E quando, como, quais são os prazos, né, se tem alguma novidade e tudo mais. Mas é isso, tá? Agradeço a oportunidade aí. Obrigado, Alex. Bom, então eu vou passar para a Samila e para o Bruno para fazerem 5 minutinhos de respostas, considerações finais e a gente ir fechando. Legal, obrigada a todas as Falou? mensagens, respostas, perguntas e questionamentos. A gente entende que, enfim, há uma expectativa em torno dessa instalação, em torno da chegada efetiva ali na prática, né? E a gente, da nossa parte, também tem tentado movimentar ali, né? E fazer com que saia essas respostas, né? E, enfim, a gente é uma organização que está aqui com vocês, né? E é muito disso, de estar a mão na massa ali junto, né, na parceria, fazendo as coisas acontecerem, mas tem coisas que estão fora ali da nossa capacidade de articulação, né, e, enfim, a gente precisa que isso caminhe o quanto antes para que a gente possa ali estar com vocês, instalando, fazendo a capacitação prática e chegando à finalidade maior, que é realmente a proteção territorial por meio da vigilância que vocês vão fazer, né, por meio desses equipamentos. Então, a gente está muito na expectativa de que o quanto antes isso aconteça. Da nossa parte, a gente tem feito esse esforço para mobilizar, mas a gente precisa dessas autorizações para poder seguir, como o Eric falou, né? E aí, da parte do conteúdo, deixa eu lembrar aqui das perguntas. Foi o Marcílio que perguntou sobre a questão dos dados, né? Os dados sempre foram uma preocupação nossa, desde quando a gente começou as primeiras experiências ali com inclusão digital e, no entanto, que quando a gente fez a primeira experiência piloto com instalação de internet, a gente procurou uma forma de instalar um provedor que a gente tivesse um pouco mais de segurança. Só que isso representou um valor muito alto e a gente só conseguiu custear o projeto por um ano, né? E aí agora nessa pesquisa a gente fez todo junto com a FGV. A FGV liderou uma pesquisa ali para ver quais seriam as internets ali que teriam a possibilidade de poder ser utilizadas, né? Para essa finalidade toda que a gente está discutindo aqui. E dentre todas foi a Starlink que ali mais se encaixou dentro do que a gente entende como necessário, né? Que possa ser uma internet ágil, que possa ser uma internet fácil de ser utilizada ali na comunidade, mas a discussão dos dados ela é muito profunda. A gente não vai conseguir fazer ela agora aqui, né? A gente precisaria, enfim, tem fóruns, tem momentos ali que levam semanas e meses para poder discutir, chegar ali, né, nessa questão da discussão dos dados, que ela é sim uma preocupação para te saber que ela está no radar, né? E a gente tem ali em torno disso também nossos questionamentos, né, junto ali com quem gere, que no caso é o Conexões, né? Já teve várias discussões sobre isso, e enfim, não é algo de agora e nem é algo que a gente não tenha no radar. A gente tem no radar e é algo que a gente também tem preocupação. A outra questão foi quem que perguntou sobre a sustentabilidade, né? Como é que vai ser o custeio. No projeto, desde o início, desde quando foi lançado o projeto, a gente já vem falando sobre isso, né? Existe o que o projeto vai disponibilizar, né, que são os kits. Nos kits tem os equipamentos. No contexto da internet, inclusive na reunião de lançamento, a gente falou sobre isso, né? Tem a internet, e da internet serão custeados 15 meses, né? 15 ou 16, Eric? Uma coisa assim, né? Um ano e meio.
E aí a gente vai custear esse valor. E como é que fica depois disso, né? A manutenção. Existe toda uma orientação em torno da manutenção dos equipamentos, como é que tem que cuidar, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter uma gestão comunitária em torno dos equipamentos. E aí, para isso, a gente vai discutir, né? Esse não é o momento para a gente falar muito sobre isso aqui, né? Está muito mais em torno da capacitação temática e do lançamento dos materiais, mas para vocês saberem que esse vai ser o custeio, vai ter discussão para a gente chegar ali a onde é que vai ficar essa internet, quem que vai cuidar dela, como é que vai ser a gestão com o encerramento do projeto, vai ter uma caixinha que vai ser feita comunitária para dar continuidade. Então, cada comunidade, cada organização, cada território, cada quilombo, cada aldeia vai definir as suas próprias estratégias ali para ter a continuidade, ter a sustentabilidade. Então, isso a Torneio gente de vai dupla. discutir. Vamos fazer um torneio Torneio de de dupla, dupla. vai ter o torneio de dupla. Vai ter torneio, vai ter, enfim, vai ter muita coisa ali para a gente poder fazer ali fazer com que a gente garanta a continuidade, porque é importante ter essa gestão, né? Então a gente recebe ali aquele início, mas a gente também tem que se articular para a gente entender que é nosso, né? É nossa comunidade, é nosso território e a gente precisa pensar ali na continuidade, né? É o começo do processo, né? Ali é por meio desse apoio. Isso a gente vai discutir mais para frente. Mas é para vocês saberem que tem isso, né? E em torno do material, só para finalizar minha parte aqui, rapidinho, a gente tem então, eu estava no primeiro ainda, tem o segundo, né? Mas é só para vocês visualizarem ele já está disponível no site da Sapema, tá? Eu vou colocar depois os links lá, é o link, ele está no Drive, mas está disponível no site da Sapema, né? Então vocês vão poder acessar esse primeiro aqui, que trata sobre isso que a gente falou rapidamente sobre, né? Internet e segurança digital. E o segundo, que está aparecendo agora, que é sobre monitoramento territorial independentes e tecnologias digitais. E aqui a gente entra na temática, de fato, da finalidade de todo esse processo tecnológico digital, né? O que que é o monitoramento? Como é que a gente vai utilizar o GPS? Como é que a gente vai usar os aplicativos? Como é que a gente vai fazer o monitoramento territorial? Quais são os sites que podem nos auxiliar nesse processo? Tá? Como é que a gente faz um monitoramento por sensoriamento remoto? Como é que a gente tem que fazer a nossa segurança pessoal? Porque tem isso também, né? O Naldo falou sobre o uso como está a expectativa em torno do uso do drone para coibir a pesca predatória do pirarucu. Então, como é que ele vai fazer para não ser visto ali pelo cara que está lá no lago pescando e que de repente pode estar armado, né? Então, assim, tem protocolos e tem processos. Isso a gente vai falar muito profundamente durante as capacitações, né? Atrelando a cada perfil de cada organização. Mas o material é muito importante que vocês já estudem esse material, né? Leiam o material, está disponível online. Quando a gente chegar, vocês já estão ali, né? Um pouco por dentro desses temas e a gente vai poder ali aprofundar, poder discutir coletivamente, né? Então, é para isso que esse material ele está disponibilizado já desde agora, né? Quando a gente começar, vai começar ali e vamos chegar em todos os territórios, né? Então, é importante que vocês já estejam ali com esse material acessível por todos os grupos. Aí, lembrando que vocês ficaram na reunião passada com a missão de cada grupo ter três jovens ali, ou três pessoas que vão ser pontos focais, né? Então, essas pessoas é importante que tenham acesso a esse material também. Falando aqui é porque a maior parte é formada pelas organizações que fazem parte do projeto, né? Então, vocês já estão aí com esse material de apoio para estudando, lendo, né? E é um pouco disso. A gente agradece muito a participação de vocês, né? Nesse momento que é para isso, para a gente ter ali essa proximidade, vocês terem contato com esse material que foi produzido ali com muito carinho para que vocês tenham ali um material com uma linguagem acessível, possam estar dentro da temática acompanhando todo esse processo. Eu encerro Posso aqui, assumir Wellington. aqui? Obrigado, Samila. Pode ir lá, Bruno. Então, ouvindo aí, né? Ah, eu queria fazer um convite a algumas reflexões aqui, rapidamente. A primeira sabe quando a gente vivenciou uma coisa que não era do nosso dia a dia, não era da nossa ossada, na nossa, você não tinha que saber disso, né? Mas na época da Covid a gente aprendeu de forma forçada, né? Como é que se cria uma vacina, né? E aí vai para a pesquisa, faz o experimento, quando ela já está
pronta e pode ser experimentada em pessoas, aí ela passa por um processo de experimentação e as pessoas estavam morrendo e a gente estava querendo a vacina e tinha que esperar aquele processo de amadurecimento, de maturação, de experimentação da vacina, para que a gente efetivamente pudesse ter a tranquilidade de ir lá na farmácia, entrar na farmácia, dizer eu quero esse produto, paga o produto e vai embora para casa, né? Então, assim, esse processo de construção, elaboração, que é da pesquisa, né, científica em relação e experimentação a respeito da vacina, eu quero trazer essa reflexão em relação a isso para o Conexão Povo da Floresta. O que que acontece em relação à conexão? Se a gente tivesse que ter um projeto modelado, todo pronto, já certinho, olha, é assim, faz o protocolo, faz o pedido, o equipamento chega daqui a 15 dias, com tantos dias ele pode ir para a comunidade, então a gente tivesse que ter esse protocolo completo de como é que vai funcionar para cada território. E repare que cada comunidade tem uma realidade diferente, né? Uma chega de barco, outra chega de rio, outra chega de misto, enfim, de modalidade mista. O Conexão, ele foi um pouco atrevido em relação a isso. E a gente está ainda nessa fase de experimentação. A gente ainda está aprendendo sobre os territórios, aí a gente ainda está tentando compreender essa coisa da geografia. Se a gente tivesse que esperar essa fase de experimentação, a gente só ia começar o Conexão lá para frente, lá não sei exatamente quando, né? Então, foi uma decisão tomada pela Conexão da gente começar a trabalhar antes mesmo de termos isso muito bem elaborado, né? Essa técnica muito bem elaborada. Então, quando a gente fala dessa coisa do tempo, de estar demorando, acho que está muito mais relacionado à expectativa que a gente cria a partir do momento em que a gente é comunicado que vai receber o equipamento. Mas a gente está pulando etapas aí, né? A gente já está instalando a internet antes mesmo de ter um protocolo resolvido, definido, como funciona a conexão, né? E aí eu acho interessante também a gente ter uma dimensão do tamanho do projeto. A proposta do Conexão é fazer a instalação, a princípio, foi coletado das instituições, né, da COIAB, CNS, CONAC, dos parceiros, qual era essa demanda e a gente chegou a um quantitativo de 4.000 e tantas antenas. Assim que a gente começou, e aí qual foi a estratégia? Bom, como é que a gente faz para descobrir como será esse processo de instalação? Repare, lá na tua comunidade, se tu quer comprar uma rabeta e o cano tem 18 palmos, o teu vizinho, o teu compadre, teu parente, ele tem uma outra canoa de 18 palmos e tu consegue dizer assim, não, o motor 6, ele funciona bem aí nessa canoa, não afoga, dá para andar, bacana, né? Se eu colocar um 13, não tem como, vai pro fundo, vai afogar, vai pro fundo. Então, isso é uma coisa de ter parâmetro, eu tenho com o que comparar. O Conexão não tem um outro projeto, uma outra iniciativa com que a gente possa ter parâmetro para a gente poder medir, assim, olha, se a gente fizer mais igual aquele outro projeto ali, tá mais certo. Não, assim, a gente está se descobrindo também nesse processo e acho que acho que é legal para vocês ouvirem isso, né? O Conexão está também se experimentando, tá? Essa estrutura, ela não é uma mega empresa, ela é uma articulação de instituições, né, representativas e instituições engajadas no fortalecimento do território, e que requer um outro exercício, né? Nós somos várias instituições e a gente, em algum momento, precisa falar o mesmo idioma, precisa falar a mesma língua. E a gente é um desafio à parte, né? Então, assim, não é tentar fazer um peso menor em relação à conexão, mas, assim, esta é a realidade. O que que aconteceu depois que a gente instalou as primeiras 1.000? Foi a partir daí que a gente começou a fazer a coleta das informações para saber qual eram os problemas, o que estava certo, como tinha que ajustar, e a gente foi ajustando. Para ter uma ideia, a gente está no quarto modelo de roteador agora, porque o primeiro foi mais ou menos, mas deu problema, o segundo melhorou, o terceiro a gente está no quarto modelo. Então a gente está num processo de amadurecimento, e enquanto está amadurecendo, a gente já está em campo instalando. E a gente descobriu que não são só 4 territórios para ser instalado, que são 8.000 territórios. Então, é importante que vocês entendam também o tamanho do conexão, o tamanho, a dimensão da proposta. E se a gente for considerar várias etapas, acho que a primeira etapa é estabelecer essa aliança entre a COIAB, CONAC, CNS e os parceiros e conseguir o financiamento. Uma segunda etapa é efetivamente ir a campo e fazer as instalações. Uma terceira etapa seria a gente conseguir garantir a conectividade significativa, onde as pessoas
onde a gente não precisava mais estar discutindo aqui sobre segurança de dados, porque a comunidade domina isso, né? Imagina quanto tempo vai demorar para a gente chegar a isso. Seria uma terceira etapa, e uma quarta seria efetivamente a gente ter tranquilidade num protocolo pronto, de como se dá a proteção do território para cada modelo de território. Então, eu quero dizer que a gente ainda está na segunda etapa, a gente ainda está instalando. No território de vocês será instalado e a gente ainda vai ter mais 3 mil e tantos territórios para instalar. Então a gente ainda está nessa primeira etapa, nesse primeiro esforço, e aí depois a gente precisa retornar e dar mais força para a formação pedagógica. Então, eu acho que isso é uma coisa assim para dar um desagravo, né, em relação a essa questão. Foi trazido também essa coisa em relação à mensalidade. E eu acho que essa reflexão a gente precisa de conversar cada vez mais sobre isso. A gente está diante do seguinte cenário: sim, haverá mensalidade. Em algum determinado momento haverá mensalidade, mas a nossa expectativa é que a gente esteja aqui fazendo um comparativo entre a necessidade da mensalidade e a oportunidade de ter o acesso, de fortalecer o território, de proteger o território, de gerar renda, né, de criar mecanismos para que a gente possa alcançar recursos que paguem o próprio uso da internet. E isso não vai ser resolvido nessa conversa, né, Samela, né, Érica? A gente vai. É um processo de maturação que, assim como a gente sabe que a gente já está há 2 anos nessa atividade e a gente continua aprendendo, vocês também vão passar parte desse processo de amadurecimento e aprender junto com a gente. Então, só para finalizar sobre a questão do risco de dados que o Marcelo traz, o risco existe. Se o conexão chegar no território, o risco existe. Se não chegar, o risco existe. Então, assim, o perigo, a gente não dá para negar essa sensibilidade em relação à questão dos dados. Agora mesmo, recentemente, a gente soube de um vazamento do Google, mas dos e-mails da Google, mas semana que vem a gente vai saber de outro vazamento. Essa é uma pauta do dia. Está na mesa, essa questão da segurança de dados. A gente precisa se aprofundar mais. Acho que o material que está sendo produzido e apresentado aqui, ele ajuda, auxilia muito no sentido de nos orientar a nos protegermos, né, dessa vulnerabilidade que temos em relação ao acesso. Eu acho que a gente precisa sair daqui com uma tarefa, talvez, né? A gente não é exatamente uma reunião de deliberações, mas cada um de nós deveria levar essa cartilha para o território e fazer uma leitura, uma leitura orientada, né? A gente vai chamar a comunidade para fazer uma leitura junto, coletiva, para a gente ir sanando essas dúvidas. Acho que esse é um processo inevitável, a gente vai ter que fazer isso em algum momento. Mas a cartilha já nos ajuda a diminuir um pouco esses riscos. O Conexão tem uma intranet, tecnicamente ele tem uma rede um pouco mais segura, né, com alguns filtros. Pode acontecer do território ficar sem a intranet e usar só Starlink? Pode. Se o território estiver consciente do perigo que o território vai dar uma pausa na internet e aguardar que a gente conserte. Se o território tem urgência, é um risco, né? Às vezes a gente tem que fazer uma travessia no rio, em que há o risco do naufrágio, mas para chegar do outro lado a gente atravessa o rio. Então, assim, existe sim a exposição e nós não teremos. Nem o Conexão, nem qualquer provedor, a gente não terá condições, nem o próprio governo, nem as estruturas mais seguras, né? Não tem condição de dizer que a gente está protegido na internet. Então, acho que esses 4 pontos aí, no sentido de desagravar um pouco os questionamentos que foram trazidos e dizer que é compromisso do Conexão buscar respostas também. Mesmo que a gente tenha essa compreensão da dificuldade, é compromisso também de Saúde e Alegria, né, nas experiências que a gente está tendo, trazer resposta. Sei que é compromisso da Sapupema e vai ser compromisso das comunidades também, nessa experiência da gente tentando modelar o nosso uso da conectividade de uma forma significativa. Ok? Maravilha. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado ao Bruno e à Samela, que estiveram aqui também compartilhando né, os conhecimentos, as experiências. E a gente, e a todas e todos presentes, a gente se vê numa próxima ocasião, né? E a gente está em contato lá no grupo de WhatsApp. Samela, você quer falar ou era um tchau? Se a gente puder ligar a câmera para fazer um print, eu acho que é Ah, legal, sim. antes de Opa, despedir todo valeu, mundo. já ia pedir isso. Que É bom. legal, né? Ver vocês. Muito legal.
Coloca Quem uma. puder Tá indicação. muito claro no fundo aí, atrás do cupido. Tá muito A claro. E nossa tá aí ligada. tem uma luz muito forte atrás deles, tá meio embaçado, não tá? De quem? Atrás do Ben Do, aí, do... tá. É. É, se virar um pouquinho mais, Antônio, pega todo mundo. Virar para Virar um onde? pouquinho mais para cá, Para vira a para o direita. teu lado. Ah, pro meu É, e lado? aí. É porque a direita. O E pessoal fica mais pro lado É, olha, esse fundo dos- aí tá melhor, Antônio, porque não tem aquela foi, luz forte lá da janela. é, Agora, depois, Bruno, se todo mundo tu puder juntar explica para lá, nós né? essa história dos 40 anos aí, né? 40 anos de idade, né, moleque? Eu tô indo pros 50 já, pô. Tá todo mundo Agora, aparecendo aí, pai? quando eu te conheci, tu já tinha uns 50, né? Então, não sei tu quanto tu tem. É isso aí. Eu vou tirar o print agora. Só um minuto. Tirei um Deixa eu aqui abrir essa também. camisa, Mas alguém quiser essa ligar, ainda camisa aqui dá do. tempo. Deixa eu abrir essa camisa aqui do Conexão aqui, né? Tá aparecendo todo mundo aí? Quem conseguiu abrir, conseguiu. Só um minutinho. Já estou querendo uma camisa do Conexão. Vamos resolver isso aí. Muito bem, tirei por aqui. Eric. Também tirei. Uma camisa do Indica da Jorge. É, a camisa do Indica do Jorge, estou querendo também. Poder Beleza, fazer Ah, propaganda. vai ter camisa também. da nossa parte, a gente agradece muito a participação do Obrigado. projeto. Aqui nessa sala vai rolar um cafezinho com pãozinho e manteiga aqui. Agora na de vocês aí eu não sei. Vou pegar um Uber. Vou Vou pegar subir um com o Uber aqui. bolo. Vou subir com o bolo aí. Já já. Tem um bolo quentinho que fizeram aqui. Para quem veio presencial. Valeu aí, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, Bruno. Obrigada. Valeu. Um abraço.